Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Sandra Lages e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a palestra Redesenhando os Laços Familiares sobre a ótica espiritualista. Não sei se vocês sabem, mas nossas escolhas são orientadas ou inspiradas pelo plano astral, visando a nossa evolução. Dentre essas escolhas, nós temos a escolha do parceiro ou parceira, a opção pelo casamento e pela ampliação da família. Sabemos que já vivemos muitas vezes e que estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e para resolvermos os nossos problemas. Na encarnação, ninguém erra de endereço. Todos somos oriundos de colônias espirituais, cujo progresso depende da evolução dos espíritos. Por isso, quando escolhemos nosso parceiro ou parceira, este espírito, na maioria das vezes, advém da mesma colônia espiritual que nós. Então, depreendemos que nossas escolhas de parceiros é proporcional à nossa evolução espiritual. Os que encarnam em uma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam através de uma afeição recíproca na vida terrena. Também pode acontecer de que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que lhes serve de provação. Logo, não é a consanguinidade que forma os verdadeiros laços da família, e sim os laços de simpatia e de comunhão de ideias, os quais ligam os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Em relação às colônias espirituais, elas são divididas em três. A primeira delas pertence aos espíritos primários, cujas necessidades primárias ou básicas precisam ser atendidas. Logo, a pessoa busca um cônjuge que lhes assegure uma moradia, alimentação, assistência à saúde, pois às vezes essa pessoa vem de um lar muito instável nesses aspectos. Então ela projeta no cônjuge a possibilidade de que esse funcione como um pai ou uma mãe provedora, cuidadora. Muitas vezes o parceiro nestas relações se apropria da vida do outro, das suas conquistas e dos relacionamentos sociais, como se fossem seus. Se estabelecem uma relação muitas vezes simbiótica ou chamada de vampiresca. Em geral, predomina a inveja, o ciúmes patológico ou o desejo de aniquilação das qualidades da outra pessoa. Ocorre às vezes a ausência de empatia e a capacidade de compartilhar. Depois temos a fase dos espíritos intermediários, onde o casal se une para superar medos de abandono, de rejeição, para reduzir culpas ou remorsos
desta vida ou de vidas passadas, para superar a falta de gratidão e a busca de uma aceitação incondicional pela parte do outro. Na terceira fase, temos os espíritos superiores, onde o casal se une para dar conta das suas necessidades de autoaperfeiçoamento. E geralmente existe uma grande amizade, parceria entre os dois, e eles se dedicam a causas sociais. Então, também existem dois tipos de famílias que se estabelecem. A primeira delas são as famílias que se estabelecem pelos laços espirituais. E elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. O segundo tipo são as famílias de laços corporais. Frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, diz Kardec no seu Evangelho, em 2006. E se dissolvem moralmente já na existência atual. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, de 2007, ele diz o seguinte: de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma é talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. A família é organizada no plano espiritual antes de se projetar na Terra. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no plano astral a desenvolverem na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva, onde predominam os laços de amor. No entanto, igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transmutarem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro, também podem concorrer para a formação das famílias. Os cônjuges empenhados em cumprir suas obrigações devem ter o máximo de atenção, respeito, carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que um perigo ameace a felicidade do ambiente doméstico. É imprescindível que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. Então, vem Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, de 2014, e nos diz: em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de casamento. Segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, em 2014, ele diz: na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins,
e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros espíritos sobre algema. Para ele, existe o que ele denomina casamentos acidentais, onde se dá o encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. São encontros fortuitos que às vezes geram uma gravidez e que terminam em casamento. Ou então são homens e mulheres que se encontram e, levados pelo impulso, pela empolgação momentânea, resolvem casar, mas passados alguns meses ou anos, imediatamente se separam, porque ali não existe uma afinidade, uma amizade, um respeito. Os valores morais muitas vezes se tornam diferentes. Existem também os casamentos provacionais, onde duas almas se encontram ou reencontram em processo de ajustamento, de crescimento espiritual, e são a maioria dos casamentos. Em muitos lares, às vezes, nesse tipo reina a desarmonia, a desconfianças, às vezes resultando em tragédias. E por que são casamentos provacionais? Porque espíritos mais evoluídos, às vezes, procuram formar uma dupla com espíritos menos evoluídos, tentando harmonizá-los, tentando incentivá-los ao crescimento, ao desenvolvimento, mas não é possível. Geralmente, o espírito menos evoluído é um espírito que castra toda a necessidade do outro de se expandir, de se desenvolver em muitas áreas de sua vida. Muitas vezes esse espírito apresenta o problema do alcoolismo ou de drogas em geral, é uma pessoa violenta. Por isso que muitas vezes um casamento onde existam agressões verbais e físicas podem inclusive terminar em tragédia. Existem também os casamentos sacrificiais, onde almas possuidoras de virtudes e sentimentos se reúnem com uma alma oposta, uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Nesses casamentos sacrificiais, às vezes um dos cônjuges trabalha muito para manter o tratamento do seu parceiro ou parceira, que às vezes apresenta doença como diabetes, como alcoolismo ou outras doenças que exijam um tratamento contínuo, inclusive transtornos psicológicos graves. Só que o parceiro ou parceira doente não consegue aderir de forma séria ao tratamento indicado pelos médicos. E isso traz muito desequilíbrio, muita desarmonia na relação, no funcionamento da família. Mas aquele outro cônjuge iluminado, ainda assim, se mantém firme, fazendo todo o sacrifício do mundo, na expectativa de que o seu parceiro ou parceira possa evoluir, possa se cuidar, possa se amar. Existem também os casamentos transcendentes, constituídos por almas esclarecidas
engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. Muitos fatores contribuem também para a desarmonia conjugal, especialmente na atualidade e depois de que o mundo inteiro foi surpreendido por essa pandemia. Geralmente essas desarmonias na família, né, aparecem por conflitos de natureza íntima ou insegurança de um dos cônjuges. Alguns buscam a realização pelo método do fuga, em vez de se empenharem, de trabalharem, de se esforçarem, se comprometerem para o seu progresso em todas as áreas da sua vida, deixam no colo do outro ou nos ombros do seu parceiro ou parceira esta responsabilidade. Outros fatores de desequilíbrios é a insatisfação em relação a si mesmo, ou a transferência de objetivos que nunca se completarão em uma união que nunca foi amadurecida pelo amor. Muitas vezes, essas relações, um cônjuge proíbe o outro de seguir os estudos, de ter uma carreira profissional, de aceitar uma promoção que a empresa está lhe oferecendo, porque exige passar uns dias fora da cidade ou fora do estado. Ou, às vezes, um cônjuge proíbe terminante o outro de ter um filho. Existem ainda desequilíbrios familiares por motivos de ordem social, econômica, educacionais, nas quais podem estar incluído o fato dos cônjuges virem de culturas diferentes, religiões diferentes, raças diferentes, nacionalidades diferentes, ou por motivos de interesse onde o sentimento do amor está ausente. Para Joana de Ângeles, em 2014, de novo no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz: todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e de vulgaridade geram lesões na alma do cônjuge que é vítima, assim como naquele que foi o autor da agressão. Todas as vezes que um vínculo conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração, ainda que os parceiros permaneçam unidos sobre um mesmo teto. Os temperamentos fortes, como aqueles cônjuges que aparentam, que trazem, transtornos bipolar, borderline, os depressivos, ou cônjuges indiferentes por apresentarem traços autistas ou esquizoides, ou aqueles gravemente ansiosos que imponham frieza ou ciúmes patológico, acabam com a união. Tem ainda os cônjuges dominadores, vaidosos, arrogantes, que acabam com a estabilidade doméstica, de tanto que desvalorizam ou passam a denegrir a forma de ser do parceiro, da parceira, a maneira como esse parceiro ou parceira realiza as coisas no lar, as tarefas do lar. E existem ainda aqueles que se vitimizam para chantagear o outro. Existem os teimosos que criam distâncias profundas nesta relação.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciúme e a infidelidade. A união conjugal, como sabemos, ela deve estar apoiada na confiança mútua. E confiança não se impõe, conquista-se nos atos do dia a dia. Sem lealdade constante, não se cativa a confiança de ninguém. Ela começa a ser abalada por pequenas mentiras, muitas vezes antes do casamento. Para conquistar a confiança, precisamos de muito tempo, mas para perdê-la, 1 minuto é suficiente. Uma pessoa passa a ter direito de desconfiar de alguém em que um dia este alguém lhe enganou. Com relação à fidelidade conjugal, a questão é mais delicada ainda. Quem um dia traiu, dificilmente voltará a reconquistar a confiança no outro. Se a desconfiança por parte de quem já foi traído é justificável e compreensível, os ciúmes, que é um tipo de desconfiança infundada, injusta, é desastroso na vida conjugal e tem sido a causa de inúmeras desuniões. Ao exteriorizar os ciúmes, pensa o cônjuge que assim conseguirá manter o casamento, mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. O ciumento fere profundamente o outro, o que contribui para esfriar o relacionamento. A atitude infeliz do ciumento de cobrar exageradamente acaba magoando, abrindo uma ferida difícil de cicatrizar-se. E esse estado dificulta o próprio relacionamento sexual. Por essas e outras razões, os ciúmes têm sido a causa frequente de separações. Já a infidelidade provoca situações verdadeiramente dramáticas, não só em relação à mulher, como também aos homens, com repercussões para o resto da vida. A vítima da infidelidade, seja homem ou mulher, fica seriamente lesada em sua sensibilidade. Algumas se desestruturam totalmente, outras entram em depressões profundas e se desequilibram, necessitando de muito tempo até poderem readquirir o equilíbrio. E o causador contrai um débito perante a justiça divina. Já dizia Kardec no seu Evangelho, na edição de 2006, as consequências do ato infeliz muitas vezes se estendem a existências futuras, porquanto não se rompe impunemente um compromisso afetivo. Muitos casamentos também fracassam devido a uma série de influências nocivas de espíritos de natureza má. E aí nós estamos falando do caso onde um dos cônjuges é atacado, passa por um processo de obsessão. Esse processo de obsessão começa de uma forma sutil, sorrateira, evoluindo para verdadeiros processos obsessivos que comprometem irreversivelmente a união conjugal. Kardec, no Livro dos Espíritos, em 2007, nos diz o seguinte: tanto a vítima da obsessão quanto o cônjuge, na maioria das vezes, nada percebem, porquanto os obsessores não criam o mal na vítima, apenas identificam as tendências e as estimulam de forma intensa e persistente,
ou seja, aquela inclinação a se boicotar, a colocar numa situação de perigo a si e o seu relacionamento, já existe naquela pessoa. E os obsessores só incentivam isto, procurando exacerbar estas inclinações. Diz ainda Kardec: os espíritos obsessores sondam os pensamentos mais íntimos do indivíduo, procurando identificar a tendência para a infidelidade. Constatando-a, passam a alimentá-la através de sugestão mental. Em seguida, pesquisam alguma pessoa que por ele sente atração e que igualmente apresente necessidades afetivas ou determinados desejos sensuais. Dando continuidade ao trabalho, os obsessores passam a influenciar os dois, facilitando os encontros e procurando despertar a afetividade. Os obsessores não perdem a oportunidade de sugerir novos pensamentos, verdadeiras ideias fixas que criam as condições para uma união infiel, que se consuma em clima de grande emotividade, pela carga adicional dos obsessores. Segue-se um período de grandes prazeres. Entretanto, esse período não é longo. Passada a fase de euforia, de grandes satisfações, os obsessores mudam de tática. O que lhes interessa é o sofrimento das vítimas. Vou trazer um exemplo. Imaginem um rapaz que trabalha num escritório, né? E que vê as suas colegas se desenvolvendo profissionalmente, com autonomia, fazendo pós-graduação, falando que vão malhar, sempre muito bem arrumadas, falando das festas que fazem no final de semana. E ele lembra da sua esposa em casa, que já não se arruma, que parou os estudos, que resolveu ficar em casa para cuidar da casa e dos filhos, ou que se acomodou no cargo na empresa onde trabalha e não quer mais progredir. Ele começa a estabelecer a comparação. E ele começa a ficar cada vez mais tempo dentro do trabalho, sem necessidade, para conversar com a colega que ele se sente atraído e chegar cada vez mais tarde em casa. Acontece que a empresa, em função de um treinamento, manda esse jovem e a tal colega para uma cidade do interior do estado ou em outro estado, e eles ficam no mesmo hotel. Os obsessores fazem de tudo para que esse jovem se sinta cada vez mais encantado pela colega e a colega por ele, até que eles passam a ter um envolvimento afetivo sexual. Com isso, o jovem já volta do treinamento de má vontade para casa, incomodado com a esposa. A esposa reclama das atitudes, do comportamento dele, e ele chega cada vez mais tarde em casa. O tempo passa até que a colega de trabalho passa a exigir que esse jovem se separe. E ele passa a exigir que ela rompa o noivado que ela tem. As cobranças se intensificam e nisso o casamento do rapaz já passa a estar tão desequilibrado que existem grandes desarmonias, agressões verbais, quem sabe físicas, a esposa só chora, os filhos ficam angustiados. Esse rapaz não lembra que
embora a esposa tenha optado por não se desenvolver tanto quanto a colega de trabalho dele, é ela que sempre está lhe esperando quando ele volta para casa. São os seus filhos, que ela abriu mão do seu progresso intelectual ou profissional para amorosamente cuidar daquele lar, ajudar as crianças nos seus estudos, cuidar desse esposo. Quando o casamento já está prestes a acabar ou acaba, os espíritos obsessores deixam o rapaz, que cai em depressão profunda quando se dá conta que perdeu a sua família, que perdeu seus filhos, a sua esposa, porque eles já não mais se entendem. E por que os obsessores fazem isso? Às vezes um dos obsessores foi esposo da esposa deste rapaz numa vida passada, e essa esposa o traiu. E ele, com muita raiva, acabou se suicidando. Ele a encontra encarnada nessa vida e procura destruir o casamento dela, obsediando esse marido. Agora, se existisse um amor verdadeiro, uma amizade, um companheirismo, isso não, os espíritos obsessores não encontrariam vez. Por isso é tão importante a harmonia, o respeito entre o casal, a reciprocidade, a empatia. Às vezes, esse casal que está prestes a se divorciar, onde a família não se entende, onde o pai se torna agressivo e até bate nos filhos sem motivo algum, ou passa a beber exageradamente. O que acontece? Às vezes, um familiar, um amigo dessa esposa indica uma casa espiritualista. E lá chegando, escutando as palestras, participando dos passes coletivos, ela consegue levar o marido, ou até mesmo um colega de trabalho desse marido, o recomenda uma casa espiritualista. E lá, a espiritualidade maior, a egrégore daquela casa, passa a acalmar aquelas mentes, aqueles corações, afastam os espíritos obsessores, indicam livros espíritas, que o casal faça o evangelho no lar. O casal é atendido por grupos de forma individual e eles passam gradativamente a se harmonizarem com seus filhos, que nessas alturas já apresentam somatizações, problemas escolares, brigam com as crianças da vizinhança, acalmando. E isto é muito importante. Por isso, gente, a pandemia obrigou muitos casais a conviverem muito, conviverem com a família inteira, às vezes por 24 horas por dia, todos os dias da semana. Era esperado e natural que alguns desentendimentos acontecessem, mas nada que não possa ser superado quando existe o amor. Lembrando que o casamento, como diz Kardec, André Luiz e tantos escritores e espíritos, é a instituição mais importante e redentora. Então, você que está me escutando, se pergunte: eu realmente estou fazendo por onde ser merecedor da minha família? Eu realmente amo o meu cônjuge? Eu respeito, eu elogio o meu cônjuge? Eu procuro ajudar, eu procuro participar, eu procuro incentivar o crescimento do meu cônjuge, o desenvolvimento dele? Por outro lado, se me chegam à mente pensamentos estranhos de achar que a família não está sendo boa, que aquele companheiro ou companheira talvez não seja o que eu mais deseje hoje, pare e pense.
A sua insatisfação é com o casamento, é com seu cônjuge ou é com você mesmo? Procure entrar para dentro de você, lembrar de casamentos felizes, procure orar. Pergunte-se, por que mesmo eu escolhi esse parceiro ou parceira? As pessoas não são perfeitas, nem você. Então, por que exigir a perfeição do outro? Procure aceitar incondicionalmente o outro, ajudá-lo a superar obstáculos. Quantos maridos na pandemia perderam o seu trabalho porque as empresas fecharam ou se reestruturaram? E aquela esposa que há muito não era valorizada, através das suas habilidades manuais ou culinárias, é quem vem sustentando a família até então. Ou aquela esposa que se vangloriava por ter uma renda ou um cargo muito acima do que o seu marido tem, e que também perdeu o emprego por uma reestruturação da empresa, teve que se adaptar e ser sustentada pelo marido, até conseguir uma nova oportunidade de trabalho. Isso não foi um castigo, isso foi para você desenvolver a sua humildade, diminuir a arrogância, a vaidade, olhar nos olhos do seu esposo e ver as qualidades que ele tem enquanto ser humano, voltar-se para os seus filhos, que muitas vezes a empresa consumia todo o seu tempo, e ver que crianças maravilhosas vocês colocaram no mundo, e como é bom se envolver nas brincadeiras com as crianças, ou assistir uma série, um filme com o seu esposo. É muito importante. Pensem em tudo que eu trouxe para vocês e não permitam que espíritos que não desejam a felicidade, o amor, a união, o perdão, a gratidão das pessoas atrapalhem a sua vida conjugal. Até mais e um grande beijo no coração de todos vocês.